Oi, gente, bom dia, tudo bem? Quem está acostumado a me acompanhar já percebeu que hoje o cenário está um pouquinho diferente. É porque o assunto que eu vou falar hoje também é um pouquinho diferente. Lá no meu Instagram, eu sempre mostro um pouco mais da minha vida pessoal, das coisas que eu faço na minha rotina, não só no escritório, mas também em casa, como mãe, como advogada, como esposa. E também compartilho um pouquinho daquilo que eu acredito, da minha fé. E às vezes deixo também alguns relatos de testemunhos aí que eu já aconteceram comigo, né? Que eu já vivenciei ao longo desses anos aí, inclusive na minha área profissional. Acho que isso despertou nas pessoas, né, um interesse por saber mais da minha fé e dos meus testemunhos. Então eu resolvi fazer esse vídeo de hoje para contar um pouquinho para vocês, né, de como foi a transformação da minha vida, especialmente na área profissional e financeira, em razão da minha fé, daquilo que eu acredito e daquilo que eu coloco em prática todos os dias. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Para você que está aqui pela primeira vez, o meu nome é Priscila Gales, eu sou advogada, sou mãe, sou esposa, como eu já falei com vocês aí. E aqui no meu canal eu trago um pouco da minha rotina, especialmente profissional, compartilho um pouco também da minha rotina com as mães advogadas e compartilho conteúdo informativo sobre as áreas que eu atuo como advogada. Vamos falar um pouquinho então hoje, né, sobre essa questão da fé e sobre o meu testemunho. Lá no meu canal, lá no meu Instagram, aliás, sempre tem o link aqui embaixo, inclusive, né? No meu site, quem quiser me acompanhar por lá também. Eu sempre posto alguma passagem bíblica, eu sempre posto algumas mensagens, né, de motivação, com base naquilo, tudo que eu já superei na minha vida profissional e na minha vida pessoal também. Eu sempre posto essas mensagens e eu tenho muito retorno das pessoas. E já recebi algumas vezes pedidos para que eu compartilhasse o meu testemunho. Essa semana agora, na segunda-feira, foi o último, né, o mais recente que eu recebi, e eu decidi então falar um pouquinho para vocês. Primeiro de tudo, em que eu acredito, né? Eu acredito em Deus. Eu acredito que nós devemos colocar Deus como prioridade na nossa vida, acima de qualquer coisa. E é isso que eu faço na minha vida. Eu tento todos os dias seguir esse mandamento, né? Colocar Deus como prioridade. Isso, gente, eu acredito que tem reflexos em toda a nossa vida, especialmente na nossa vida profissional, que é o que eu estou falando hoje, né? Sobre o que eu estou falando hoje. Posso começar contando para vocês um pouquinho da minha história. Vocês, quem já acompanha, né, já sabe que eu comecei como estagiária com meu pai, depois meu pai ficou doente em 2015, em 2016 ele já não estava mais no escritório e eu me vi sozinha tendo que começar aí numa profissão que eu tinha certa atuação na prática, mas não era tão ampla assim, porque eu ficava restrita às áreas do meu pai. E aí o que aconteceu então? Nesse momento foi muito difícil para mim, porque eu falei, bom, agora eu tenho que me virar sozinha. E financeiramente falando, nessa época eu tava assim, toda embananada. Meu pai não fazia uma repartição igualitária, né, do que a gente ganhava aqui no escritório, então a maior parte ficava com ele. E eu tinha dívidas no banco, devia banco, era costume já eu ficar devendo banco todo mês. Quando eu recebia os honorários, ia tudo pro banco para pagar. Então a gente vivia assim, sabe? Tipo, trabalhando 2 meses à frente para pagar a conta de 2 meses atrás. Isso me incomodava muito. Me incomodava o fato de eu estar devendo banco, de às vezes eu ter que pedir dinheiro emprestado, o fato de às vezes eu não poder comprar o que eu queria porque eu não podia ficar gastando dinheiro com coisas supérfluas, né? Uma alimentação assim diferente, uma besteira, roupa, coisa, enfim, coisas que não eram assim estritamente, necessariamente, né? Não eram necessárias. E tudo isso me incomodava muito. Eu vivenciei isso por algum tempo, né? De 2016 para 2017. Quando chegou em 2017, gente, eu falei, poxa vida, eu não posso mais continuar assim. Como que eu posso acreditar em Deus, falar que eu tenho Deus na minha vida e viver nessa miséria, nessa limitação, devendo, sempre devendo, nunca tendo em abundância? E foi aí que eu me revoltei, digamos assim. E aí eu já deixo aqui a primeira observação, né? Eu acho que o importante, quando a gente está diante de uma situação difícil e a gente se revolta, não é a gente querer quebrar tudo e querer jogar tudo pro alto. Entra aí a parte da sabedoria, né? A gente tem que ter sabedoria para usar aquela situação
para dar a volta por cima, para superar e para sair mais forte. Então eu me revoltei, eu falei, poxa, não tá certo eu acreditar em Deus, eu confiar em Deus e viver nessa situação. E foi aí que eu falei, não, eu vou fazer um voto com Deus. Só para que vocês entendam, eu sou membro de uma igreja, sou membro da Igreja Universal e eu acredito que os votos têm muito poder, né? Os votos, os jejuns, as orações, tudo, não só voto. E eu falei, vou fazer um voto com Deus. Eu decidi que por um ano eu daria o meu dízimo dobrado. Para quem não sabe o que é dízimo, tá na Bíblia, né? Dízimo é você devolver a 10%, os 10 primeiros por cento, as primícias, você devolver para Deus. É o que eu acredito. Então, eu falei, eu vou devolver o meu dízimo dobrado. Ao invés de 10, eu vou devolver 20. Aí muita gente pode falar assim, ah, mas lá vem essa história de dar dinheiro para a igreja. Eu não vou entrar nesse mérito. Cada um acredita no que quiser. E assim como eu acredito nisso e respeito quem acredite de forma diversa, eu tenho certeza que eu vou ser respeitada aqui também. Então, isso é o que eu acredito. Eu passei, então, por um ano devolver o meu dízimo dobrado. O voto, gente, é uma coisa muito pessoal. Eu só estou contando isso para vocês aqui hoje porque eu acho que realmente pode ajudar, né, as pessoas despertarem para a fé, as pessoas abrirem a visão. Então, como foi pedido, tão pedido lá no meu Instagram, eu resolvi falar. Fiz esse voto por um ano. Por muitas vezes eu pensei em interromper, em parar por ali, mas não, eu fui firme até o final. E hoje eu posso dizer para vocês que foi a melhor coisa que eu já fiz assim na minha vida. Isso foi em 2017. 2017, aliado ao meu voto, eu decidi que eu ia também ter um controle da minha vida, porque eu queria alcançar a minha independência financeira. Esse era o meu propósito, né? Alcançar a minha independência financeira. Então, não somente o voto, mas eu fiz com que as minhas atitudes, aliado ao fato da minha fé, de eu exercer a minha fé, né, pudesse transformar a minha vida. Então, eu comecei a ter um controle financeiro do meu escritório, da minha vida. Comecei a notar o que eu ganhava, o que eu, né, gastava. E fui fazendo isso ao longo desse ano e muita coisa mudou. Joguei cartão de crédito fora, cortei tudo de despesa que eu poderia cortar, enfim, dei uma repaginada total na minha vida. Gente, ao final desse ano, né, que eu fiz o voto, eu acredite quem quiser, né? Desde então, eu nunca mais tive dificuldade financeira. Nunca mais passei vontade de nada, de comer o que eu queria, de comprar. Lógico, eu tenho objetivos na minha vida que hoje eu estou poupando, mas eu nunca mais usei limite de banco, eu nunca mais tive que passar, né, humilhação de ter que pedir dinheiro emprestado para alguma coisa porque eu não tinha. Então, assim, esse propósito, né, que eu fiz para minha área profissional, especialmente no setor financeiro, posso dizer que Deus me honrou. Posso dizer não, eu digo que Deus me honrou. Com todas as letras, em todas as palavras, eu digo que Deus me honrou. Mas não é só pelo voto que eu fiz, certo? Não é só por devolver o meu dízimo em dobro. Foi pela minha atitude também, como eu disse, né? De agir para mudar a minha vida, né? De eu fazer práticas que vão mudar a minha vida. E também, como eu falei com vocês, colocar Deus em primeiro lugar não é questão só de devolver dízimo de oferta. Não é só isso, de forma alguma. Colocar Deus em primeiro lugar é colocar Ele em tudo na sua vida em primeiro lugar. Então, eu já tinha voltado para a igreja nessa época, porque eu tinha me afastado por um tempo. E aí eu já tinha voltado em 2016, 2017 e estava firme. Então, buscar a Deus, ler a palavra, orar, tudo isso implica, né, colocá-lo em primeiro lugar. Não é de modo algum apenas só devolver dízimo e oferta. Então, eu falei, eu preciso mudar a minha vida espiritual para eu mudar a minha vida profissional. E depois disso, logicamente, eu entreguei o meu voto e eu passei, eu já era fiel, mas eu passei assim, eu era fiel do meu jeito, né? Sabe como é que é? Quando tava bom, eu devolvia o meu dízimo, quando não tava, eu não devolvia, e eu nunca mais fiz isso. A partir daquele voto de 2016, eu falei, eu vou devolver o meu dízimo e a minha oferta, não importa se vier muito, se vier pouco, eu vou devolver.
E assim eu faço até hoje. Então eu acredito muito que Deus honra essa minha fidelidade e também honra essa minha. É uma luta constante, né, gente? É um sacrifício constante a gente querer se manter no caminho reto, né? Porque a gente tem problemas, tem dificuldades, tem mil e uma coisas que a gente pode usar de desculpa. Veio pandemia, eu parei de ir na igreja presencialmente, voltei agora. É, não consegui acompanhar os cultos online, porque com criança em casa, vocês sabem como é difícil. Mas, resumindo para vocês então, o meu testemunho na vida profissional é que a partir do momento que eu decidi mudar minha vida profissional e financeira, né, do escritório, a minha vida como profissional num todo, né, quando eu decidi mudar essa minha forma de agir anterior, quando eu decidi confiar em Deus em primeiro lugar, quando eu decidi que a prioridade era Deus e que eu passei a agir para isso, porque não basta só você ter fé, você tem que agir essa fé, né? Falar só eu confio, só na teoria e não mostrar isso nas suas atitudes também, não tem resultado. Então, gente, todo mundo fica só naquele abstrato, né? Ah, fé é certeza nas coisas que não se vê. Não é só isso. A fé tem que ser exercida dia após dia. E quando você está nesse sentimento de fé aí, tudo é diferente, sabe? Você tem ânimo para fazer as coisas, a sua visão se abre, os seus pensamentos se abrem, você tem direção de Deus para fazer as coisas. Então, o canal meu mesmo foi assim, eu estava pedindo a Deus, Deus me dá uma direção para eu fazer alguma coisa que ajude, que contribua. E aí um belo dia eu tive a ideia do canal e com muita vergonha, com medo de não dar certo, eu falei, eu vou esperar isso e vai dar certo. E estamos aí hoje, né? Graças a Deus. E da mesma forma foi assim. Eu tive que ter esse impulso, essa atitude, tem que partir de nós, tem que partir de você. A vontade de querer mudar, a vontade de querer agradar a Deus, colocar né, como prioridade na sua vida, porque ninguém pode fazer isso por você. E pode ter certeza. Gente, não falha, não falha. Confie em Deus, exerce a sua fé, que você vai ver, você vai colher os frutos. Isso é assim, inquestionável, de verdade. Pode experimentar aí que vocês vão ver. Então eu quis compartilhar esse meu testemunho hoje, eu pedi de tantas pessoas lá no meu Instagram, porque eu acho que é assim uma forma de motivar quem está começando, uma forma de mostrar para quem está começando um caminho. Então eu espero que esse meu testemunho ajude vocês. Depois eu vou voltar para contar outros aqui, são vários e vários, mas para quem está iniciando na carreira aí, acho que é super importante, né? Ter uma fé, acreditar, saber o caminho, enfim. Um grande abraço para vocês. Se você também tem um testemunho, por favor, deixa aqui para mim ou conta para mim lá no Instagram também, vai ser um prazer. Um grande abraço, até mais.